Bom dia a todos. Eu vou então apresentar esse capítulo do livro do Harold Koenig. É o capítulo 5, chamado Desenhos de Estudos, ou de pesquisa. E nesse livro, então, Spirituality and Health Research. Então, já começando, o Harold Koenig, ele traz de uma forma muito sucinta, clara, compreensível para qualquer pessoa, o que seriam os vários tipos de estudo possíveis quando se faz uma pesquisa. Mas a questão principal que ele coloca é que a escolha de um tipo de desenho, de design, ela depende muito da pergunta ou da questão central do pesquisador. E essa pergunta é importante, e a gente sabe que quando a gente faz um projeto de pesquisa, a gente ouve muito do nosso orientador, mas qual é mesmo a sua pergunta, não é verdade? Então, essa é a grande questão por trás da escolha de um projeto. As outras questões, um pouco menos relevantes, mas também importantes, dizem respeito à experiência do pesquisador e também aos fundos disponíveis para a realização da pesquisa. Bem, nós vamos então falar basicamente nessa aula sobre esses assuntos, E como a escolha de um determinado desenho pode afetar, e começa com essa pergunta, a inferência causal. Então vamos lá. Há 3 critérios para se concluir que uma variável A, por exemplo, no nosso caso que estudamos espiritualidade e religiosidade, essa variável causaria mudanças em outra variável que seria B, por exemplo, desfechos em saúde e aqui especificamente saúde mental. Então, quais seriam esses critérios para a gente determinar essa influência de A e B? Uma associação significativa entre as duas variáveis A e B e a segunda, a relação entre elas que não seria espúria ou falsa, ou seja, não haveria uma terceira variável que explicaria a associação entre A e B. E a terceira, a variável A precede B em relação ao tempo. Então, são esses os 3 critérios que a gente usa para concluir que uma variável causa mudanças em outra. A gente teria que apresentar esses 3 critérios. E aí, em relação a esses critérios, a determinação ou escolha de um estudo, um tipo de estudo, vai ser crucial. Por quê? Porque nós temos estudos observacionais e estudos experimentais. Basicamente, os estudos observacionais, que podem ser transversais ou longitudinais, eles não conseguem preencher o critério 2. O pesquisador não consegue eliminar todas as possíveis variáveis que causariam B. Estudos transversais somente preenchem o critério 1 e estudos longitudinais preenchem critérios 1 e 3. Já os estudos experimentais, que seriam ensaios clínicos randomizados, por exemplo, com grupo controle, preencheriam satisfatoriamente o critério 2, estabelecendo, portanto, causalidade. Então, lembrando aqui, o critério 2, a relação entre elas não é espúria, ou seja, não haveria uma terceira variável que explicaria a associação entre A e B, então a relação entre as duas, A e B, é muito forte. Então, os estudos experimentais, nesse sentido, seriam mais indicados. Mas nós vamos entrar nessa consideração com um pouco mais de detalhamento. Quando falamos nos estudos observacionais, nós podemos ter os estudos qualitativos. Bem, são os métodos mais comuns, então, são as observações de campo, as entrevistas aprofundadas realizadas quando se busca uma compreensão mais detalhada, mais profunda acerca de um determinado fenômeno. Então, quando não se tem quando se tem pouca informação, não se tem muita informação sobre um fenômeno e se quer realmente conhecer sua natureza com profundidade e detalhamento, esse é o tipo de pesquisa indicada. É também indicada para se desenvolver medidas
depois quantitativas, porque a partir dos estudos qualitativos, o pesquisador pode interpretar esses dados coletados de forma tal que ele pode transformar os próprios dados que ele colheu em dados quantitativos quando ele vai então fazer ou elaborar uma pesquisa quantitativa, que utiliza uma metodologia quantitativa. Então, estudos qualitativos. As 5 abordagens principais utilizadas nos estudos qualitativos: a fenomenologia, a grounded theory, que seria, na melhor das traduções, a teoria fundamentada nos dados, etnografia, análise histórica, análise de discurso, que particularmente em psicologia nós utilizamos muito, especialmente análise de discurso, e a triangulação como uma última possibilidade, que seria a combinação de 2 ou mais dessas abordagens anteriores. Por exemplo, então acho muito ilustrativo que o Koenig nos dá alguns exemplos que tornam realmente mais assim fácil a gente entender o que seriam essas abordagens. A investigação, por exemplo, da influência de crenças e práticas de espiritualidade e religiosidade na experiência de pacientes com câncer terminal. Bom, supondo que haveria pouca informação sobre isso, o pesquisador então poderia entrevistar os pacientes de um hospice em diferentes estágios antes da morte, certo? E aí ele teria como compreender as crenças e os comportamentos desses pacientes antes da chegada da morte. Os pacientes poderiam então descrever com suas próprias palavras, né, qual seria a importância para eles da dimensão espiritual religiosa. Qual o significado das suas crenças. Com essas informações, aí sim os profissionais poderiam então lidar melhor com essa população e ajudariam também na geração de hipóteses, né, para se pensar futuros desenhos de futuros estudos, talvez até quantitativos. Isso é uma coisa, então, que é muito feita, especialmente em hospitais, né? São tipos de estudos realizados, especialmente por profissionais de saúde e profissionais não médicos também, como psicólogos, né? Que trabalham, por exemplo, eu na área de psico-oncologia, trabalhando com pacientes com câncer, então tentando fazer esse estudo. Na minha tese de dissertação de mestrado foi exatamente isso que eu fiz, né? Então, é muito útil, é muito interessante, porque você estabelece uma série de, vamos dizer assim, guidelines, né, de atuação para outros profissionais da área. Outro exemplo: se o pesquisador quer desenvolver medidas quantitativas confiáveis para investigação sobre o envolvimento da espiritualidade e religiosidade de crianças com deficiências físicas severas, supondo. Então, essas crianças seriam identificadas, primeiro, né, individualmente e em grupo, em conjunto, como parte de um grupo focado, né? Bom, o pesquisador então faria perguntas sobre essas experiências dessas crianças com sua deficiência. E como parte do grupo, encorajaria seus membros, então, a compartilhar suas experiências e refletir sobre a experiência dos outros. Bem, questionários estruturados, então, seriam desenvolvidos e o pesquisador retornaria com as questões produzidas nos questionários, retornaria ao grupo, que o ajudaria a aperfeiçoar essas questões. Então, essas questões seriam administradas em um estudo quantitativo posterior para um grupo maior, para obter então dados sobre a sua confiabilidade, né, e coerência interna. Então, assim, vocês percebem que esse trabalho é também um trabalho qualitativo, exaustivo, né, de compreensão acerca do fenômeno da deficiência física e a sua relação com a espiritualidade e religiosidade em crianças, a partir do relato das próprias crianças dentro de um grupo,
E essa construção ela vai se aperfeiçoando, né? Ela é cheia de idas e vindas e voltas, e o pesquisador volta e pergunta de novo, e é corrigido para que se certifique de que está realmente diante de um dado confiável e não uma interpretação qualquer acerca daquilo que ele acredita ser uma experiência de uma criança né, com essa deficiência. Então, isso é muito interessante, são pesquisas muito importantes na nossa área que é tão subjetiva, né? Estudos quantitativos. Bem, as perguntas de pesquisa do estudo, né, que buscam determinar a força da relação entre, por exemplo, então, no nosso caso, espiritualidade, religiosidade, saúde, e em geral requerem, ele diz, métodos quantitativos, então preferencialmente métodos quantitativos. Os estudos observacionais quantitativos podem ser, então, transversais e longitudinais. Estamos tentando entender os estudos transversais. Eles incluiriam o grupo controle, ou seriam os clássicos, vamos dizer assim. E estudos longitudinais poderiam ser estudos que são cohortes prospectivos e os retrospectivos. Os transversais com grupo controle seriam ideais para questões de pesquisas relativas, né, a características de sujeitos que podem ser responsáveis etiologicamente por condições raras, né? Então, acho que fica mais fácil se a gente entender esse exemplo, essa pergunta. Qual o papel que a intensidade das crenças religiosas exerce em pacientes com câncer que reportam remissão espontânea da doença? Então, vamos tentar entender. A remissão espontânea de um câncer é uma condição relativamente rara. Não é toda hora que acontece, concordo? Então, o investigador vai buscar indivíduos cujo câncer tenha desaparecido espontaneamente, que seriam os casos clínicos dele. Então, ele vai comparar a média do nível de crenças espirituais e religiosas desses pacientes com a de pacientes que não entraram em remissão espontânea, que seria o grupo controle. Esses dois grupos devem ter semelhanças em relação ao tipo de câncer, ao estágio da doença, à idade, ao gênero, etnia, etc, etc. Características importantes que vão permitir a comparação desses dois grupos sem interferência de variáveis que influenciariam negativamente nos resultados. Então, se diferenças significativas forem encontradas, então o pesquisador pode concluir que há uma associação, sim, entre intensidade de crenças, né, em espiritualidade e religiosidade e remissão espontânea do câncer. Acho que ficou um pouco mais claro, né? Estudos transversais clássicos são usados para se determinar se uma característica também está associada a outra em um determinado momento. Então, né, a pergunta. Vamos lá, mais um exemplo. A frequência de participação nos serviços religiosos estaria associada aos níveis de depressão em católicos residentes em Nova York? Pergunta simples, né? Bom, aqui conseguimos então determinar sobre as relações e associações entre um e outro, mas não sobre a sua causa. Então, com estudos transversais, sem a presença, né, simples, sem os grupos controle, a gente vai conseguir determinar as relações, mas não saber exatamente sobre a causa. Já estudos longitudinais investigariam esse mesmo grupo de residentes de Nova York, vejam bem, várias vezes ao longo da vida, adicionando então a variável tempo, né, nesse estudo. Então, ao invés de você fazer alguns cortes em determinados momentos e fazer comparações, você vai acompanhar o mesmo grupo em diversos momentos ao longo do tempo, em relação, fazendo a mesma pergunta, obviamente. Então, agora podemos ir além de uma simples associação ou correlação entre uma e outra premissa, estabelecendo, então, aqui sim, uma ordem causal. Então, espiritualidade e religiosidade
precedeu o desfecho em saúde dos nova-iorquinos. A gente consegue estabelecer, através do tempo, a gente consegue entender um pouco melhor a influência desse aspecto sobre, né, os sujeitos. Então, no coorte longitudinal retrospectivo, também se utiliza o tempo como uma questão. Só que, claro, a gente vai falar não para frente, mas sim para trás. Então, para que serve esse tipo de estudo? Seria útil para questões de pesquisa pertencentes a dados que foram coletados em algum ponto no passado. Então, se você tem, por exemplo, como aqui no hospital, um prontuário cheio de informações importantes que você pode simplesmente coletar, né? E já ali você tem material para fazer algum tipo de estudo. Então, é um aproveitamento de um material que já foi colhido em algum momento. Será que pacientes, por exemplo, nesse caso, será que pacientes que receberam a visita de um capelão durante o período de hospitalização teriam uma taxa de reinternação mais baixa durante 5 anos após a sua alta? Pergunta. Como a gente pode responder a essa pergunta? Lembra a importância da pergunta para a gente escolher um tipo de desenho, né, de pesquisa. Então, o investigador pode então pegar o prontuário, utilizar os dados do prontuário do hospital para comparar as taxas de readmissão hospitalar durante o período de 5 anos após a alta de pacientes que receberam versus os que não receberam a visita do capelão. Certo? Fica bem tranquilo a gente entender a lógica do processo. Esse design, então, adiciona o elemento tempo também, como no estudo prospectivo, mas as informações, né, sobre o evento, como a visita do capelão, que a gente quer entender, e o seu resultado, que seria a reinternação hospitalar, já foram coletadas no passado. Então, o estudo é retrospectivo. Então, o prospectivo é útil para questões de tempo, de pesquisa também semelhantes aos estudos retrospectivos, como a gente colocou. Então, agora, detalhando um pouco mais, também adiciona o elemento tempo, proporcionando evidência, mas não prova de causalidade, aqui ele fala. O pesquisador investiga, então, os participantes de sua pesquisa no momento presente, certo? E então segue ao longo do tempo, como eu já falei, acompanhando diversos resultados no follow-up. Será que pacientes que receberam a visita de um capelão durante o período de hospitalização teriam uma taxa de reinternação mais baixa durante 5 anos após a alta hospitalar? A mesma pergunta do outro estudo, certo? Então, como é que ele faria aqui? Ao acessar os pacientes do hospital, o pesquisador determina, então, ele determina os que irão receber e os que não irão receber a visita do capelão. E aí ele vai acompanhar esses pacientes durante os 5 anos posteriores e comparar a taxa, sim, de readmissão hospitalar entre os que receberam e os que não receberam a visita. Então, dessa forma, ele vai acompanhando, né, prospectivamente em relação a essa readmissão, e aí ele pode estabelecer, ter dados, né, de influência importante, forte sobre a questão da visita do capelão e a questão da reinternação ou não reinternação, taxa de reinternação. Tá claro? Até aqui. Então, vantagens e desvantagens, né? Estudos prospectivos podem ter várias vantagens sobre os retrospectivos. Por exemplo, os pesquisadores podem medir a variável de exposição, ou seja, a visita do capelão versus a não visita, que seria o que está sendo visto, de modo mais preciso, né? Porque eles determinam isso no momento presente. É difícil você estabelecer ou saber exatamente, quando você faz um estudo retrospectivo, o que aconteceu de fato, né? Você tem registros, mas às vezes os dados são um pouco não tão confiáveis. Muito mais confiáveis seriam se você mesmo conseguisse controlar esse processo no momento presente, né? Também, uma outra questão, eles podem medir outras características dos sujeitos que desejarem. Então,
esses estudos prospectivos. Então, em contraste, né, nos estudos retrospectivos, seria necessário confiar exclusivamente nos dados já coletados por terceiros que você não conhece no passado, que você nem sabe como foi direito, e aí é difícil lidar com a precisão ou a imprecisão, né, das informações. Então, um pouco o que eu estava falando. E no estudo prospectivo, isso aí é controlado pelo pesquisador. Então, é mais vantajoso, mas a gente sabe que muitas vezes o estudo retrospectivo acaba sendo o que é possível fazer e acaba sendo mais prático, vamos dizer assim, porque às vezes a pessoa tem um monte de dados na frente que estão ali, né, sem nenhuma análise, sem nenhum uso, e aí é interessante, sem dúvida, fazer, além disso, os baixos custos também relacionados a esse tipo de estudo, porque tudo já foi feito, está ali, então não requer muito esforço nem muito gasto. Então também isso seria uma vantagem do meu ponto de vista, né? E aí vamos partir para os desenhos experimentais. Os desenhos experimentais, como o Koenig coloca, poderiam ser sem o grupo controle. Por exemplo, vamos começar por eles. Nesse caso, provei evidências preliminares sobre uma intervenção ser ou não efetiva. Se há pouco fôlego financeiro, olha aqui a questão financeira aparecendo, para se conduzir um ensaio clínico com grupo controle, esse é um desenho que é indicado. Então, pegando, por exemplo, a própria terapia cognitivo-comportamental de base religiosa, que o próprio Koenig desenvolveu e testou através de pesquisas experimentais, né? Será que a RCBT é efetiva para a redução de sintomas de depressão em adultos com dor crônica? Pergunta da pesquisa. Bom, sem o grupo controle, o pesquisador identifica um grupo de adultos com dor crônica, administra essa intervenção específica em todos eles durante 12 semanas, que esse é o protocolo dele. Bem, e aí compara os sintomas depressivos antes e depois das intervenções. Um pouco o que nós estávamos querendo fazer aqui no nosso estudo, quem estava aqui na outra aula que a gente apresentou. Se houver redução, né, dos sintomas, podemos dizer que o estudo fornece evidências preliminares de que a RCBT realmente é eficaz, certo? Porém, os pacientes, aí que está, que isso também foi falado aqui, os pacientes podem ter melhorado simplesmente pelo curso natural, né, da depressão, que tem um curso e que daqui a pouco, depois de 12 semanas, acaba melhorando, né? Ou ainda melhoraram porque, sei lá, participaram do estudo e se sentiram úteis, se sentiram, nossa, né, eu estou sendo útil para alguma coisa, isso é importante para mim. Isso pode ter afetado, sem dúvida, o humor. Recebendo também, achando que, né, de alguma forma, esses pacientes estão recebendo, quando são escolhidos para participar de um estudo, eles estão recebendo também uma certa atenção por parte da instituição, por parte dos pesquisadores. Existem trocas, interações acontecendo. E isso, para um paciente com depressão, é muito importante. Portanto, não dá para saber, essas são variáveis que entram, que não dá para a gente tirar, nesse caso, de estudo, de desenho de estudo. Então, a gente pode realmente inferir que, olha, existem evidências de que a RCBT é eficaz, mas escuta, existem essas outras questões que a gente precisa examinar com mais cuidado, antes de falar sobre realmente eficácia, né? Com o grupo controle, ele fala, então, dos ensaios clínicos randomizados. Então, um ensaio clínico randomizado é indicado quando a pergunta científica envolve a investigação da eficácia, então, de uma determinada intervenção em saúde entre pacientes, então, que recebem e os que não recebem a intervenção. Mesma coisa, ok. Só que, quando os sujeitos dos grupos clínicos e do grupo controle são randomizados e acompanhados ao longo do tempo, porque eles têm que ser randomizados, qualquer mudança no grupo clínico que seja maior ou mais significativa em relação ao grupo controle pode ser atribuída, então, à intervenção. Então,
A gente tem que supor que a randomização foi bem feita e que os sujeitos, então, foram nivelados, vamos dizer assim, em suas principais características, lá no começo do estudo, né? Na linha de base mesmo do estudo, no começo. Quando, então, você escolhe esses dois grupos, é aquilo que a gente tinha comentado anteriormente, tem que fazer, saber que eles são grupos muito homogêneos, né? Que estão passando tem o mesmo diagnóstico, tomando o mesmo tipo de medicação, no mesmo estágio da doença, praticamente mesma idade, grupo, né? Diferenças culturais mínimas, enfim. Fazer toda uma boa escolha, critérios de escolha de inclusão, de exclusão desses grupos, para que eles sejam, então, nivelados, sejam harmonizados nesse sentido, né? Fazendo uma randomização eficiente, então você pode chegar a essa questão da eficácia, né? Ou realmente, assim, da relação mais significativa entre a intervenção e um desfecho favorável, né? Em relação aos objetivos que vão ser alcançados. Então, um desfecho favorável no sentido de diminuição dos sintomas depressivos, nesse caso. Fica claro até aqui? Então, aqui, ensaios clínicos randomizados são mais complexos, porém, né, e mais caros do que os estudos experimentais sem grupo controle. Bom, isso é um pouco óbvio, né? Mas, ao invés de se investigar apenas os sujeitos, o Koenig coloca, que recebem uma intervenção como a RCBT antes e depois dela acontecer, o pesquisador aqui, então, compara os sujeitos que recebem a RCBT na linha de base e no término dos atendimentos com os sujeitos que não recebem tal intervenção para verificar se há alguma diferença. Ou ainda, ele pode comparar com sujeitos recebendo outra intervenção já estudada, que seja já tenha sido estudada antes e comprovada em sua eficácia, por exemplo, mas que não teria o componente religioso. Então, tipos de possibilidades de você lidar com essas comparações para que você consiga realmente estabelecer mais eficazmente essa relação de causa, né, entre a intervenção e o desfecho. Se os sintomas depressivos diminuem no grupo, então, da intervenção, pode-se concluir que ela foi responsável pela melhora. Então, apesar de eles serem mais complexos e mais caros, eles permitem mais dados, né? Eles permitem que a gente vá além na atribuição de causalidade, e eles permitem que a gente tenha também algumas possibilidades de comparação com outros, por exemplo, outras intervenções já estabelecidas, no caso de a gente querer comprovar uma intervenção que não é conhecida ainda. Aqui também, no nosso caso, a gente foi feita essa pergunta naquele dia em que a gente apresentou um projeto de pesquisa, né, onde se ficou em dúvida. Comparamos com um grupo controle que não teve nenhuma intervenção ou comparamos com um grupo controle que já participou de uma intervenção ou está participando de uma intervenção psicológica sem ser espiritual religiosa? Como seria melhor fazer? Exatamente essa mesma questão, né, que no estudo dele ele acabou fazendo, quando ele acabou fazendo essa comparação com um grupo que participou de uma terapia cognitivo-comportamental não religiosa, né, chegando a resultados interessantes, assim, resultados de que realmente a terapia que ele propõe, que tem base religiosa, é tão eficaz quanto a outra. Outras considerações que ele coloca. Então, que é importante também na hora de você escolher um desenho de estudo. A experiência do pesquisador. Bem, um pesquisador com experiência em desenhos qualitativos, então pode realmente ter dificuldade, e eu me identifiquei plenamente com o que ele falou aqui, com uma pesquisa quantitativa. Mas também vice-versa, né? Pessoas que estão acostumadas com pesquisa quantitativa têm uma certa dificuldade, pode ter uma certa dificuldade com relação ao aprofundamento
né, das questões que são coletadas no nível qualitativo. O investigador precisa receber treinamento específico para realizar, então, o desenho de estudo escolhido. Então, isso é importante. E, às vezes, isso eu acho muito interessante, porque é uma questão que todas as pessoas que se interessam por pesquisa, às vezes precisam ter em mente que pode acontecer. Que ele fala, é melhor mudar a pergunta da pesquisa, optando-se por escolher uma que possa ser respondida através de um desenho que seja familiar ao investigador. Então, a gente, às vezes, especialmente quem está iniciando, né, tem sonhos mirabolantes, né, escolhe uma pesquisa, nossa, megalômana, né, enorme, de importante, que vai realmente ganhar o prêmio Nobel. E aí, né, o orientador fala, olha, menos, menos, e a gente chega a essa conclusão, às vezes, olha, que tal se mudar um pouquinho a pergunta, né? Um certo pragmatismo, bastante americano, mas que realmente tem sentido, muitas vezes. Então, a gente tem essa flexibilidade. Isso é muito importante na hora de considerar a realização de uma pesquisa. Também os recursos disponíveis. Bom, isso aqui, falar disso aqui no Brasil é algo que, né, para eles lá é algo realmente que faz diferença. Para nós, a gente já está acostumado a não ter recursos disponíveis, então, mas realmente é uma questão, quer dizer, recursos financeiros, mas não só, né, recursos de ajuda de pessoal, né, recursos de apoio institucional, são recursos em geral, não somente os financeiros. Também o acesso aos sujeitos do teu estudo é importante, quer dizer, você perceber que o estudo que você está elaborando, ele vai ser viável, né? Você não vai estar fazendo algo que você não vai conseguir coletar os dados, vai demorar 20 anos para conseguir, não. Disponibilidade também dos orientadores, dos consultores, aqueles que estão te ajudando, com experiência naquilo, no desenho de estudo que você escolheu, isso também é fundamental, porque sem essa díade, sem essa relação orientador-pesquisador, né, a coisa não anda, né? Então, isso também deve ser avaliado. Ele coloca, então, um pouquinho sobre os recursos financeiros, né? A quantidade dos recursos disponíveis pode definir se um estudo transversal, por exemplo, com uma única avaliação, é melhor do que um estudo prospectivo com múltiplas avaliações, percebe? Que acaba sendo mais complexo e muito mais caro, envolvendo pessoal, envolvendo, né, uma série de recursos ao longo de um tempo, e que então no estudo transversal não, ali, acabou a coleta, acabou, né? Então, estudos envolvendo surveys online, por exemplo, podem requerer pouco ou nenhum aporte financeiro. No entanto, um estudo prospectivo iria envolver contratação de entrevistadores, né, e uma série de outras coisas. Da mesma forma, ensaios clínicos randomizados, os custos são exponencialmente, ele coloca, mais altos, quando comparados com estudos experimentais com um único grupo ou amostra, pois requerem mais pessoas também envolvidas e também mais monitoramento ao longo do tempo. E os estudos qualitativos ou transversais de pequeno porte são, em geral, os que podem ser realizados sem que haja previsão de suporte financeiro, e não é à toa que são muito utilizados aqui no Brasil, né? Especialmente na área de humanos. A gente tem essa questão. Bem, quanto aos sujeitos e aos orientadores, verificar a disponibilidade e participação dos sujeitos, isso é importante no estudo. Checar a dificuldade ou facilidade de se encontrar consultores e orientadores com experiência específica no assunto escolhido. Consultar a disponibilidade de estatísticos, aí também é uma outra questão, né? A gente às vezes também esquece desse detalhe, né? E hoje em dia existem tantos cálculos estatísticos especiais, né, para esses estudos, que realmente precisamos de um especialista, né? Então, consultar essa disponibilidade, em especial para os estudos prospectivos que requerem análise dos dados longitudinais. Em resumo, então, eu vou finalizando, a escolha do desenho
de um estudo, então vamos rever, né? Depende essencialmente da pergunta da pesquisa. Existem 2 tipos de desenhos, o observacional e o experimental. Dentro do observacional nós temos o qualitativo, que vai nos permitir a compreensão mais profunda de um determinado fenômeno. Nós temos o observacional quantitativo, que vai identificar as associações entre 2 variáveis. Nós vamos ter o experimental, sem grupo controle e com grupo controle, que seriam, por exemplo, os ensaios clínicos randomizados, que vão determinar se uma intervenção provoca um efeito nos desfechos em saúde, por exemplo, no caso que a gente está pesquisando. Outros fatores também devem ser considerados, como a experiência, então, do pesquisador, com o tipo do desenho, o suporte financeiro, a disponibilidade dos sujeitos da pesquisa e a disponibilidade dos orientadores. Resumindo, essa é a contribuição do CONEG nesse caso em relação aos desenhos de estudo. Então, eu agradeço a atenção e passo para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Obrigada.